mesa, né, dessa atividade. Eu queria saber se a Regina quer falar alguma coisa antes de passar para a mesa. Se você quer falar uma coisa sobre o que foi esse colóquio, por que a gente pensou, por que a gente está aqui, a importância desse trabalho para o NEDA. Olha, a única coisa que eu poderia falar é que realmente era algo que eu já queria fazer há muito tempo na filosofia, mas também não estou há muito tempo na UERJ, mas quando foi possível, bem-vindo a vocês aí da mesa que estão participando aqui. É o primeiro NEDA, digamos assim, a primeira idealização assim, do NEDA, mas que chamou em parceria, né, o Gaia e o Instituto de Letras, representado pela Elda. Na verdade, ela também está fazendo parte do grupo. Vamos iniciar, então, com o professor Hugo Werneck. O professor Hugo Werneck é chefe, consultor gastronômico, empresário da Vegan Factory, professor, pesquisador, coordenador do primeiro curso universitário de capacitação em gastronomia vegana do Rio e autor do livro Programa de Alimentação Vegana nas Escolas Públicas, um manual para a saúde brasileira. Protetor ativista, cuida de um abrigo de animais resgatados e é coordenador de campanha de esterilização. Professor Hugo, seja bem-vindo. Passa a palavra. Obrigado. Bom, boa tarde aí a todos. Bom, acho que a introdução da professora foi perfeita. Assim, acho que o objetivo desse colóquio, acho que, antes de tudo, assim, eu tenho alguns objetivos com isso, né? Acho que um deles é expor mais a conversa sobre o veganismo, sobre a questão libertação animal, libertação humana, libertação ambiental, tudo que está ligado a isso. E a gente sabe que essa missão ela tem que estar sempre em constante atualização, em constante conversa. É um assunto que, na verdade, deveria ser natural, deveria fazer parte dos processos civilizatórios, né? Quando você pensa em civilizar-se, né, no contrato social, em como as pessoas devem pensar em não viver da forma, vamos dizer assim, viver contra a nature, né, assim, contra o estado de natureza, que é a selvageria, a briga pelo pão de cada dia, né, a briga que você encontra no mundo natural, mas de uma forma relativamente equilibrada, no mundo humano, pela quantitativo de pessoas que você tem, pela maneira, vamos dizer assim, invasora com que o homem ocupou os espaços ambientais, isso tem que ser regulado pelos processos civilizatórios. Então, se você hoje quer falar em paz global, em paz mundial, você não falar em veganismo, você está sendo, assim, contrassenso. Porque, como essa frase não é minha, mas a gente sabe que a exploração animal talvez seja a última fronteira ética que o homem vai ter que superar se ele está querendo se civilizar, né? Se ele quer se tornar para além de pegar as coisas à força, né? Para além do paleolítico, né? Se ele quer realmente se tornar um cidadão civilizado e o que ele chama de humano, os preceitos éticos que ele chama de respeito, de alteridade, de ontologia, de empatia, de igual consideração, todos esses conceitos eles perpassam pelo veganismo, não tem jeito. Então, na verdade, é a dieta imanente dessa percepção. Então, é apenas mais uma, vamos colocar assim, acho que até o assunto veganismo, muitas vezes, ele é estigmatizado e ele é até supervalorizado na esfera, porque, obviamente, o alimento ele faz parte, pelo menos a maioria das pessoas, né, que tem acesso 3, 4 vezes no dia, você está lidando com a alimentação, como respirar, beber água, faz parte da sua natureza, então está muito próximo. Então, a questão de libertação humana, ambiental e animal, ela acaba ficando muito focada na questão alimentação e o veganismo muito nesse sentido. Ele é muito minorizado a questão alimentar. Eu acho que a conversa é muito maior do que isso, embora assim, eu seja uma pessoa ligada vamos dizer, ao mercado de alimentos, ligado ao food service, né, ao business, ao mercado, se você preferir, em português, eu prefiro, ao mercado de alimentação, ao serviço alimentar, eu tenho que dizer que a coisa não é reduzida nesse sentido, né? E acho que até por isso mesmo eu não busquei um mestrado lá fora, sei lá, numa escola de gastronomia, porque você tem mestrado já, e aqui você não tem ainda, mas enfim.
um caminho. Eu busquei uma coisa ligada mesmo à política pública e até venho complementando as minhas proficiências e acadêmicas no sentido de políticas públicas e de direito, por entender que a percepção técnica eu já tenho, a percepção filosófica, a percepção de conhecimento técnico para implantar isso, eu já tenho. Mas eu não consigo implantar o veganismo de uma maneira, em uma escala, vamos dizer, nacional, e as pessoas nos outros países devem ter as preocupações também, se eu não tiver as ferramentas jurídicas, as ferramentas executivas e legislativas para poder implantar isso de uma maneira civilizada. Pela razão é pela força. Não é pela força a gente não vai conseguir, a gente não quer. A gente quer o convencimento e a gente quer os instrumentos, os dispositivos legais para isso. Então, essa coisa da alimentação e dos conceitos legais para poder implantar, elas estão entroncadas, não tem como a gente sair disso. Então, a minha preocupação nesse debate é uma, né? Assim, é não ser tecnicista demais, cientificista demais, ao ficar explicando em como implantar isso, ter um papo agradável, né? Até permito aí, se quiser alguém me interromper para passar pergunta, ou a Nara, ou qualquer um, a moderadora também, para não ficar uma coisa monólogo, né? Caso as pessoas achem aquela coisa assim, professoral, meio chata, assim, pode falar, professor, você está... Hugo, você está indo um pouco fundo demais na parte técnica, né? E assim, porque eu acho que tem que ser agradável, né? As pessoas têm que ouvir, têm que ter vontade de continuar ouvindo. Então, se eu ficar só lendo aqui os mecanismos, talvez não seja tão agradável, mas é sempre importante a gente falar também, porque talvez tenha pessoas da área de política pública, da área do direito animal, enfim, ou até da área de alimentação, ou que esteja ligada à política, a um secretariado, de repente, municipal, a um secretariado estadual, que vai querer ouvir isso, não só pelo aspecto filosófico, porque de repente é vegano, é ligado à causa, mas porque ele vai querer saber quais são os subsídios técnicos para isso. Então, acho que sempre é importante tentar esse equilíbrio aí num colóquio, num seminário, num diálogo, que seja, fazer essa parte introdutória, mas também colocar algumas questões técnicas que são importantes para poder implantar isso, que é o que eu encontro no meu livro, né? Muitas vezes as pessoas pensam, mas o seu livro ele vai falar sobre veganismo. Não é um livro sobre veganismo. Não é um livro... a gente pouco fala sobre veganismo no livro. Ele é um livro técnico, é um livro de políticas públicas. Ele é um livro que se debruça nos aspectos legais de como você colocar isso dentro de um sistema complexo, que é o sistema da Lausanne, dessa lei orgânica de segurança alimentar e nutricional, que tem vários outros desdobramentos no sistema de introdução da alimentação, né, saudável para o brasileiro, né, vamos colocar assim, do direito humano à alimentação adequada, que agora é direito humano à alimentação e nutrição adequada, né? Então virou a sigla que era DHA, virou DANA, né? Direito à alimentação adequada, direito humano à alimentação e nutrição adequada. Então hoje já se complementa um pouco mais. E aí você pode querer botar mais siglas aí, porque tem a questão da segurança alimentar, do alimento seguro, da soberania alimentar, né? Tem vários aspectos dentro disso que acabam sendo embutidos, você não bota numa sigla para não ficar um troço sopa de letrinhas, tá? Mas, assim, de certa maneira, essas leis, elas se debruçam nesse aspecto. Então, assim, eu separei essa minha fala, de certa maneira, em 3 partes. Né? A primeira parte seria falar um pouco do livro, um pouco do resumo do livro, tá? E aí também, se eu extrapolar meu tempo, vocês me interrompam a moderação, ou se alguém quiser colocar alguma coisa também, pode ficar à vontade, sempre pode colocar isso, tá? E sobre um resumo sobre o livro, sobre o sistema Lausanne, tá? E algumas questões que eu encontrei, assim, muito bem colocadas, muito bem separadas, dos aspectos legais, para que você possa colocar isso dentro, sem haver um questionamento sobre, mas você está querendo colocar alimentação vegana nas escolas públicas, e isso é legalmente correto, isso não está ferindo nenhum preceito constitucional, né? Então, não tem só as questões ligadas à Lausanne, mas tem as questões ligadas também
a própria alimentação num aspecto mais generalista, do ponto de vista legal. Então, tem uma separação, foi muito bem organizada, até do site Olhar Animal, e acho que, se eu não me engano, foi uma publicação de 2016, eu posso depois disponibilizar o link aqui, em que o Olhar Animal tem um cuidado, e esse é um site que tem uma característica peculiar dos sites de proteção animal, eles não divulgam só as questões, né, os maus tratos que estão acontecendo, mas não tem só aquela característica de periódico jornalístico, e que bota também as questões acadêmicas, mas ele tem uma pegada jurídica que eu acho muito importante, porque tanto que eu vejo sendo citado em outros sites e outras publicações jurídicas, como sendo sempre uma referência, tanto que eu acho que até algumas vezes eles foram citados para ser amigos curiae, né, amigos da corte, né, em algumas questões até do Supremo Tribunal Federal, né, como sendo ali uma parte técnica importante em dar o seu parecer sobre o direito animal. Então, eles tiveram cuidado de separar alguns argumentos que eu acho muito importante. Não vou ler toda aqui a publicação, obviamente, mas eu acho muito importante disponibilizar isso, porque são ferramentas instrumentais legais poderosas para poder ter argumentação, e a argumentação sempre é muito importante quando você vai falar de veganismo, né, tanto filosófica quanto comportamental e alimentar. Você tem várias questões, né? Vai falar da alimentação, você tem que provar que não faz mal para ninguém, você tem que provar que é melhor. Aí tem as questões ambientais, você tem que provar que é melhor. Tem que estar sempre tendo que provar, porque você é a pessoa de fora que está querendo colocar uma nova ideia. Então, se você não provar, né, as coisas continuam como estão, porque, bem ou mal, estamos seguindo, né? Não estamos tocando o barco. Então, se eu vou te colocar uma ideia nova, com um modelo de vida a ser seguido em esfera global, eu tenho que ter argumentos muito fortes para poder te convencer de que, né, de que você não precisa ter uma epifania de bondade, uma epifania de caridade, se tornar um ser humano, um avatar, uma pessoa que busca ali uma espécie de superação, para que você, né, superação pessoal, superação ética, para que você deva seguir o veganismo, né? Tanto que a gente até defendo bastante esse veganismo de mercado, esse veganismo liberal, em que as empresas, que até a professora falou no início, as empresas colocam aí novos produtos industrializados veganos e tudo mais, e assim, o mundo ele é regido por esse mercado, então não adianta a gente ficar lutando contra ele. Se você não oferecer para as pessoas, tanto para as pessoas menor, se você não criar escala, essas coisas vão continuar caras. Se você não mostrar para as pessoas benefícios, a maioria das pessoas não vão mudar. Então, você tem que mostrar com argumentos assim, os benefícios que você tem para se tornar vegano, para seguir essa alimentação, os benefícios são esses. Você tem esse monte de benefício. Benefício pela sua saúde, benefício ambiental, benefício financeiro. Aí você consegue convencer, né? E algumas outras pessoas vão se autoconvencer pela própria questão ética, pelo próprio imperativo categórico moral de você falar assim, olha, os animais sofrem, não tem por que você se alimentar de animais, não tem por que você se alimentar tem uma escravidão humana por trás disso, tem uma destruição ambiental, não tem por que você estar conectado a isso, e pela simples questão de que é imoral. É imoral? Então tá bom, então não vou seguir. Algumas pessoas vão se convencer só com isso, mas a maioria das pessoas não vão se convencer só com isso, a gente sabe. Você tem que apresentar mais, né? Mais vantagens, mais questões que vão atingir diretamente a ética da conveniência, a ética do que é bom, oportunidade e conveniência própria. E isso é um fato, é uma realidade, a gente tem que encarar as coisas como elas são, né? E a partir disso, o ganho é o que importa, né? Qual é o ganho que a gente vai ter no final? O ganho final que a gente vai ter vai ser uma sociedade melhor. Então, o que motiva, a virtude que motiva cada um, no fundo, sendo bem sincero, para mim é irrelevante. Eu acho muito bom quando as pessoas são boas por conta própria, mas o que importa, no final das contas, é o resultado. O resultado vai ser uma sociedade melhor, vai ser um meio ambiente melhor, vai ser os animais e as pessoas sendo libertadas. O que motiva cada um, se é porque a pessoa vai ter uma saúde melhor, então é por isso que ela vai, ou porque ela gosta do meio ambiente preservado e é por isso que ela vai, ok, está valendo, né? Então, no final das contas, o que eu me apresento aqui no meu livro é o seguinte, né? Esse manual, esse livro, né, que até eu estou com alguns exemplares aqui, até a própria Nara